capítulo 2, a partir do versículo 8. Glória a Deus. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 8, gente. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. E por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui no 15, irmãos, versículo 15 diz assim, ó: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido e nem trabalhado em vão. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar, irmão, para que Deus venha falar conosco através dessa palavra em nome de Jesus. Meu Deus, o Pai maravilhoso, é o nome do teu filho amado Jesus Cristo, Senhor. Pai querido, que te agradeço, Pai, por esta oportunidade, Senhor, de estar aqui nesta noite, Pai, para ministrar a tua palavra, Senhor. Toma, Pai, a minha vida em tuas mãos, Senhor. Ah, meu Deus querido, Deus amado, fala da tua igreja nesta noite, Pai. Venha tocar em cada coração, Pai. Venha preparar cada coração para a tua palavra, Pai. Que a tua palavra, Pai, venha curar, venha salvar, Senhor, nesta noite, Pai. Fazer aquilo que apraz, Senhor, meu Pai querido. É no nome de Jesus, Pai, que eu oro, Pai, esta noite, Pai. E pedindo ao Senhor, meu Pai, o Espírito Santo do Senhor venha falar, Pai, que eu tenho a coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Podemos já sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Glórias a Deus. A palavra de Deus fala nesta noite, irmãos, sobre um nome poderoso, soberano, glorioso, né? Ao qual, irmãos, Deus deu ao nosso Jesus maravilhoso. Esse nome, Ele também nos deu autoridade para que nós pudéssemos usar, né? E diz a palavra do Senhor, diz assim, ó: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. E por isso Deus lhe exaltou soberanamente, lhe deu um nome sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Aleluia, Senhor. Então, irmãos, a palavra nos afirma que não há outro nome pelo qual nós devemos, né, clamar, e nem outro nome ao qual nós devemos ser salvos, a não ser o nome do nosso Jesus maravilhoso, ao qual Deus entregou o nosso Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós. Ele morreu por os nossos pecados, subiu ao céu, e hoje para nós, irmãos, Jesus é a palavra. Na palavra, então não tem salvação se nós não entrarmos por esta palavra, irmãos. Porque Jesus disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim entrará, salvar-se-á e achará pastagem. E aonde nós podemos achar, irmãos, o
o socorro para nós não é nessa palavra. Aonde nós podemos, achar para nós a saúde se não é através dessa palavra? Aonde nós podemos achar vida se não é através dessa palavra? E Jesus dizendo, uma certa feita, quando ele estava ensinando no templo, quando chegou alguém perto dele, disse assim: está aí fora a tua família, tua mãe e teus irmãos te chamando. E ele disse para aquele homem: meu pai, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem e guardam essa palavra. Então não podemos, irmãos, nos tornar filhos de Deus se não estivermos nesta palavra. Aqui no 15 diz assim, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração tão corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no meio. Aleluias! Para que nós possamos, irmãos, ser luz deste mundo, nós temos que andar nesta palavra. O mundo está corrompido, irmãos. O mundo já no maligno, não tem nada para nós desse mundo, Tantas coisas acontecendo, e muitas vezes as pessoas se lembrando de Deus, se lembrando que existe uma solução para o seu problema, quando já, está correndo um perigo de vida. Quantas almas foram ceifadas, irmãos, nessas catástrofes que teve agora, no Rio Grande do Sul, através dessa chuva, quantos que partiram, irmãos, glória a Deus, sem Jesus. É triste, mas a gente pensando, irmãos, será que não é Deus mostrando para o ser humano, através do que está acontecendo, que Ele é quem manda no mundo, que nós não sabemos de nada, irmão? Nós somos apenas seres humanos nessa terra, que devemos nos render a cada dia aos pés do Senhor, que devemos nos humilhar perante ao longo tempo poderoso, irmãos, que num dia nós vamos ter, não tem ninguém que não vá se dobrar. A palavra de Deus diz que todos os joelhos se dobrarão. Todo joelho vai se dobrar, irmãos. Mas é tão bom quando nós dobramos os nossos joelhos para orar, para nos humilhar. Mas não naquele momento que não vai haver mais esperança, no momento do juízo, que todo joelho vai ter que se dobrar diante do Deus tão poderoso. Agora o nosso Jesus está vindo como um advogado, glória a Deus, para advogar nossas causas diante de Deus. Mas um dia Ele virá como juiz, aí não haverá mais tempo, irmãos. O tempo é agora. Não deixe passar o tempo de Deus na tua vida, Meu irmão, minha irmã, que ainda não tomou uma decisão, não deixa passar o tempo de Deus na tua vida. Porque é tão triste, irmãos. É tão triste quando nós pedimos para Deus dar mais uma chance e Ele diz: o tempo dele já passou. Não há mais nada que fazer. Quando o tempo já foi determinado, porque a palavra do Senhor diz que há tempo determinado para todas as coisas na face dessa terra. Então não poderemos chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não tive tempo de te buscar, eu não tive tempo de te servir. Porque Deus dá tempo, irmãos, dá tempo para todo mundo, dá tempo. Só que a pessoa muitas vezes perde tempo com coisas desse mundo que não agradam ao Senhor. Mas graças a Deus que estamos aqui nesta noite, aproveitando esse tempo maravilhoso que o nosso Deus nos deu para nós adorar o Senhor, para nós servir ao Senhor. E o nosso Deus diz, irmãos, que o nome de Jesus é soberano. O nome de Jesus, ele tem poder, irmãos. Nos céus e na terra, acima da terra, irmãos.
Nada neste mundo tem mais poder que o nosso Jesus. Nada supera, irmãos, o poder que há no nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu sei que tem muitas pessoas no nosso meio que têm experiências maravilhosas com o nosso Deus. Quando nós chegamos, irmão, diante de uma pessoa que está enferma, quando nós usamos o nome desse Jesus maravilhoso, o nome dele é que garante a vitória, irmãos. É o nome dele que levanta o inferno de dentro do meio da enfermidade, tira de uma UTI da vida, até mesmo uma pessoa que está morrendo, irmãos. É Jesus que dá vida. Não tem outro nome ao qual nós possa nos vender a não ser nosso Jesus maravilhoso. Irmãos, eu fiquei pensando, orando, nesta semana toda, e pensando, irmãos, quantas pessoas, irmãos, blasfemando do nosso Deus, nessas festas mundanas de carnaval. E agora, irmãos, com essas coisas que aconteceram, será que eles não lembraram no momento de desespero pelo nosso Deus? Será que não lembraram, irmãos, quantas pessoas dizendo, por que acontece isso? Será que Deus não tem misericórdia? Deus tem, irmãos, misericórdia. Mas é muitas vezes o ser humano que vira as costas para Deus. Será que não é o pecado do ser humano que está fazendo com que Deus haja desta maneira, irmãos? É o fim dos tempos, irmãos. Vamos nos aproximar cada dia mais do nosso Deus. Vamos buscar cada dia mais o nosso Deus. A palavra de Deus diz assim, irmãos: quem é limpo, limpe-se mais, e quem é sujo, suje-se mais ainda. Então, irmãos, que a nossa vida venha assim, como está escrito nesta palavra, irrepreensível, irmãos? Venha ser transparente, que as pessoas possam ver em nós Jesus na nossa vida, que nós possamos ser luz deste mundo, o sal desta terra, que a nossa vida possa, irmãos, ser nessa terra, não como uma vida passageira, não, mas como uma vida, irmãos, que nós possa deixar boas lembranças. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que nós possamos deixar o corpo descendo. Glória a Deus, que nós servimos ao nosso Deus com alegria, com fé e com esperança de salvação. Aleluia, aleluia. Que a cada dia a nossa alma, irmão, possa se alegrar no Senhor. Porque, irmãos, está tão difícil, irmãos, para aquele que não quer se render ao nosso Jesus. A pessoa sofre. Eu posso dar testemunho da minha vida. Quando eu não tinha Jesus, a minha vida era um sofrimento. Até que um dia Deus tocou na vida de uma irmã para falar de Jesus para mim. Era só sofrimento. Meus filhos tudo doente. Eu não tinha nem lar, irmãos. Não tinha nada. Porque quem não tem Jesus não tem nada, irmãos. Não tem felicidade. Glória a Deus. Assim era a minha vida sem Jesus. Mas quando eu tive encontro com Jesus, tudo mudou. A minha vida se tornou uma bênção. Aí eu pensava, meu Deus, quanto tempo eu perdi sem conhecer esse Jesus. A paz entrou dentro do meu lar, a saúde entrou
E Ele me deu a autoridade e poder de poder usar este nome que é tão soberano. Porque a palavra de Deus diz: os sinais acompanham aqueles que creem. É tão maravilhoso, irmãos. Não há dinheiro que pague. Não há dinheiro que pague, irmãos, a nossa vida junto com Jesus. Porque eu já trabalhei com pessoas, irmãos, de posses, e essa pessoa tinha dinheiro, mas não tinha o principal na vida, que era Jesus. E eu preguei a palavra, mas essa senhora me disse assim: olha, Terezinha, Glória a Deus, aleluia. eu só creio naquilo que o dinheiro pode pagar. Uma pessoa cheia de enfermidade, irmãos. Não sei se ainda vive, porque ela morava lá em Uruguaiana. Creio, não sei, né? Já partiu ou não, mas não aceitou nem ouvir falar de Jesus. Ela disse: eu sou que nem Tomé, só vendo para ver. É triste, né, irmãos? A alma da gente chora de ver a pessoa sofrendo com enfermidade, gastando tudo que tem para ter uma vida, irmãos, que possa comer ao menos um prato de comida, assim, que possa saciar a sua fome, tendo dinheiro, mas não podendo comer, porque tinha tanta enfermidade no corpo que muitos alimentos ela não podia comer. Eu orava por ela até que Deus mandou falar, porque a gente, né, irmãos, prega. Uma palavra de Deus diz: faz a tua parte. Se a pessoa não aceitar, a pessoa é Deus, né? Nós não podemos fazer nada, apenas orar para que aquela alma, pela misericórdia de Deus, venha ser salva. Mas quando a pessoa não quer, não tem o que fazer, irmãos. É triste, né? Mas é a realidade da vida deste mundo. Que muitos são chamados, poucos são os escolhidos, irmãos. Glória a Deus. E cada vez parece que está ficando tão pouco mesmo. Muito poucos são aqueles que querem se render aos pés do nosso Jesus maravilhoso. São muitos poucos, irmãos, que querem viver uma vida, né, no caminho estreito, né, irmãos? Aquele caminho que Jesus preparou para nós é o caminho da salvação, porque Ele diz, né, que há um caminho largo, que muitos são os que estão passando por ele, mas a porta estreita são poucos que a encontram, irmãos, porque a porta estreita é a palavra do Senhor. Não podemos, né, ter salvação fora desta palavra, irmão. Não há salvação fora do nosso Jesus. Então a porta estreita é a palavra do Senhor, e a porta larga é o mundo que está aí, né? E quantos que estão passando pela porta larga, né, irmãos, pelo caminho da perdição, mas a porta estreita é a palavra e o caminho da salvação, irmãos. Não há outro caminho, não há outro Deus. A palavra nos afirma nesta noite, irmãos, que todo joelho se dobrará. Todo joelho, irmãos, aqueles que não aceitaram Jesus vão ter que se dobrar naquele grande dia. Vão ter que ser obrigados a se dobrar diante de um Deus tão poderoso e reconhecer que só Ele é o Deus, né? E só Jesus é o Deus. Não tem outro ao qual nós possamos nos render. E nessa noite Jesus fala conosco através dessa palavra, né, irmãos? E nós retendo a palavra da vida para que no dia de Cristo possa gloriar-me em ter corrido, de não ter corrido e nem trabalhar em vão. Que nós possamos, irmãos, chegar diante de Jesus com a nossa alma alegre, que nossa vida nessa terra não seja em vão, irmãos. Que tudo aquilo que nós fizermos para Jesus não seja em vão. Que nós possamos fazer com amor e com alegria diante do nosso Deus. Que a recompensa nossa não é nesta terra, né? A nossa recompensa está no céu. É um lar que foi preparado para nós, uma cidade santa, que só vai entrar os lavados no sangue do Cordeiro, né? Aqueles que viveram essa palavra nessa terra, irmãos. É por isso, irmãos, que nós não podemos transgredir essa palavra.
acrescentar nem diminuir, né, irmãos? Falar a verdade quando nós vemos o nosso irmão que está caindo no pecado, nós podemos abrir os olhos dele para que eles não venham, né, a correr para um caminho da perdição, né, irmãos? Se nós sabemos que o nosso Jesus salva, que o nosso Jesus, né, pode trazer aquela alma para a verdade, não vamos deixar as almas se perderem, irmãos. Falar a verdade, não abençoe, né, como o pastor pregou aquele dia da reunião, né? Falar, irmãos, muitas vezes a palavra dói mesmo, mas ela cura, irmãos. Ela cura. Eu, quando estava no caminho, quase me rendendo, né? Um caminho que eu não vou citar placa de igreja, irmãos, mas eu sentia que algo faltava na minha vida. Chegou diante de mim um irmão e falou para mim que eu estava andando errada, que eu estava agindo de uma maneira errada, mas eu estava na igreja, irmãos, achando que a minha vida estava sendo agradável ao Senhor. Naquele momento, irmãos, eu me sentia assim como revoltada, mas depois a palavra de Deus falou comigo, eu tive que reconhecer que o meu irmão estava falando a verdade, eu fui na palavra, a palavra que ele pregou para mim, eu fui ali, vi que eu estava errada. Graças a Deus, irmãos, que eu corrigi aquele erro, e hoje, né, eu estou na bênção porque eu reconheci que eu estava errada, que eu entrei no caminho estreito. Agradeço a Deus, né, pela vida daquele irmão, por ele ter abrido meus olhos para a palavra da verdade. E hoje, né, eu sei, irmãos, hoje eu faço a mesma coisa. Doeu para mim aquela palavra, então hoje eu faço a mesma coisa, eu prego. Doa quem doer, a gente tem que pregar, irmãos. Não tem maneira de nós salvar a alma se não é pregando a verdade, irmãos. Porque naquele grande dia, irmãos, nós vamos ter que dar conta de tudo aquilo que nós fizemos nessa terra, né, para Jesus. E se ele perguntar para nós, por que tu não pregou para aquela alma que estava no pecado? Por que tu não abriu os olhos daquela pessoa para aquela que não caísse no buraco, né? E o que eu vou dizer? Ah, Jesus, eu fiquei com pena de ter machucado o coração daquela pessoa. E aí aquela alma vai para o inferno, eu vou também. Porque eu conheci a verdade e não preguei a verdade, irmãos. Glória a Deus. É sério a palavra de Deus, irmãos. Se nós servimos a Deus, nós temos que andar na luz e ser luz para aqueles que estão na treva. Não podemos, né, irmãos, concordar com o pecado, né, irmãos? Não podemos, né, fazer com que as almas, né, não ouçam a verdade. Temos que pregar tempo e fora de tempo da palavra do Senhor. Não podemos ocultar, irmãos, é o fim dos tempos. Temos que a cada dia, né, pregar a palavra do Senhor. Em qualquer momento, seja na igreja, seja fora da igreja, seja no trabalho, quando Deus dá a oportunidade, né, pregar a palavra do Senhor. Tem tantas vidas necessitando, irmãos. Hoje mesmo nós fomos, né, num evangelismo, né, pregando a palavra de Deus ali, evangelizando, orando pelas pessoas enfermas, irmãos. Quantos que estão esperando, né, que vão ser de Deus no seu lar para pregar a palavra, para orar? Nós não podemos ficar de braços cruzados, irmão. Ser cristão só dentro da igreja, enquanto tem alma sofrendo lá fora, enquanto tem jovens que estão perdendo a vida, irmãos, nas drogas, nos vícios. Quantos lares sendo destruídos, quantos casais sendo separados? Por quê, irmãos? Por falta da palavra, né? Por falta de conhecimento da palavra do Senhor. E a palavra de Deus diz, né? Meu povo sofre por falta de conhecimento, por falta de se achegar e se render aos pés de Jesus. Quantas almas sofrem, quantas famílias são destruídas. E nós, como cristãos, irmãos, nós temos que levar até a eles a palavra do Senhor, a palavra de salvação, fazer com que eles conheçam este Jesus maravilhoso, que tem poder nos céus e na terra e embaixo da terra, que não há outro nome, irmãos, tão soberano como o nosso nome do
nome ao qual nós possamos clamar, ao qual nós possamos apresentar aquele que está passando por uma dificuldade, né? A solução para todos os problemas, e a solução é Jesus. A solução é Jesus, irmãos. E Jesus pode todas as coisas, irmãos. Nada é impossível para Ele, a não ser que a pessoa não queira, né? Aí Deus não pode fazer nada, né? Se a pessoa fechar o coração para Ele não pode fazer nada. Mas se a pessoa abrir o coração para Ele, Ele pode entrar e fazer morada e dar uma vida, né, feliz para essa pessoa, transformar, libertar, salvar, dar um lar abençoado, uma vida transformada. Tudo o nosso Jesus pode fazer por nós, irmãos. Porque Ele fez por mim, sei que Ele fez por vocês também. Sei que cada um dos irmãos tem um testemunho para dar, né? O que Jesus fez por nós. Eu, né, irmão, tenho muito testemunho para dar. Testemunho maravilhoso. Depois que aceitei Jesus, foi só bênção e vitória, irmão. Porque tudo que acontece, né, de provas na nossa vida é permissão do nosso Deus, porque nada, né, acontece sem a permissão dele na nossa vida, né? O nosso caminho, ele disse que nós teríamos, né, aflições, mas só que ele disse que nós venceríamos todas elas se nós estivéssemos na palavra, né? Servindo a Ele, né, com alegria, servindo a Ele, irmãos, a cada dia com confiança de que um dia nós vamos morar no céu, né? Para que a nossa alma venha se alegrar a encontrar com o nosso Deus naquele grande dia, irmãos. Eu sempre digo, né, irmãos, nós somos responsáveis pela nossa alma, né? Nós somos responsáveis pela nossa alma, né? Para que ela chegue nessa cidade que foi preparada para ela. Porque o nosso corpo, irmãos, quando tombar na terra, a nossa carne, o sangue vai ficar aqui, mas a nossa alma vai ser levada pelos anjos para o céu. E vai ser triste, né, irmãos? Para aqueles que aqui ficarem, né? Vai ser triste, a palavra de Deus diz que vai ser triste. Vai ser só choro e ranger de dentes, né? A palavra de Deus, ela não vai voltar atrás. Então hoje é o dia que Ele nos deu uma oportunidade de nós chegarmos mais e mais a Ele, né? Consertarmos a nossa vida cada dia mais ao Senhor, irmãos. Fazer com que nossa alma se alegre no Senhor, que a nossa alma tenha uma esperança de salvação. Paulo dizia assim: não que eu já estou salvo, mas estou prosseguindo até chegar ao dia da salvação. Já pensou mais irmão Paulo, irmão, um dos apóstolos mais usados pelo Senhor, né? Dizer isso. E nós também podemos dizer, não que nós já estamos salvos, mas nós vamos prosseguindo até aquele dia de nós poder chegar naquela cidade santa que foi preparada para nós. A nossa alma vinha se alegrar, irmãos, de nós ver Jesus descendo da glória. E a nossa alma se alegrar que nós não precisamos se esconder. Porque a palavra de Deus diz que muitos vão dizer: montes caem sobre nós, a morte vai ser retirada, não vai haver mais morte, né? Então as almas vão sofrer, irmãos. Mas a nossa alma possa se alegrar no Senhor. Que a nós possa perseverar até o fim, irmãos. E até o fim, que fim é esse? Até a nossa morte. Porque Jesus foi fiel até a morte de cruz, né? Ele não disse que ele não ia passar por essa morte. Ele disse assim: se for possível, afasta de mim esse cálice, né? Mas que seja feita a vontade do nosso Pai. Ele foi fiel. Por que nós não podemos ser fiel até a nossa morte também? Podemos. Glória a Deus. Podemos ser fiel ao nosso Deus em toda a nossa maneira de viver, irmãos. É possível, sim. Basta que nós venha querer. Basta que nós venha cada dia guardar a palavra do Senhor. Ser fiel a Ele até a nossa morte. Perseverar até o dia do nosso fim nessa terra, né, irmãos? Porque há um tempo determinado para nós, né? Não sabemos o tempo, mas que nós possa
guardar a nossa vida nessa palavra, né? E ele disse para nós também, que ele vai vir. E ele vai vir como um ladrão. Ninguém espera um ladrão, né, vir arrumar a casa. Ele vem de surpresa, né, irmãos? E assim vai ser Jesus. Vai vir num abrir e fechar de olhos, como um relâmpago, como ele diz. E assim vai ser a vida do nosso Jesus. Então que nós possamos estar preparados para essa vida do nosso Jesus. Que a nossa alma, que a minha alma, que a sua alma possa se alegrar. Porque é triste, irmãos, é triste quando a alma sabe para onde ela vai. A alma sofre. A alma de uma pessoa que morre com Jesus, a palavra de Deus diz que ela está dormindo, ela vai acordar. O rosto fica, né, como se estivesse dormindo, o rosto brilhando, né? Porque a alma está alegre, ela sabe para onde ela vai. Mas a alma daquele que morre sem Jesus, você pode ver que o rosto da pessoa fica deformado, ele fica desfigurado. Por quê? Porque a alma até o último momento que a pessoa, até o último suspiro, ela lutou. Ela lutou porque ela não quer ir para aquele lugar que está preparado para ela, né? Glória a Deus, aleluia. Até poucos dias eu estava vendo um testemunho, irmãos, de um médico falando, né? Ele estava num quarto do paciente que ele tinha atendido, né? Feito uma cirurgia. E ele estava ali, eles dizem que fazem, né, um procedimento, 30 minutos eles fazem, né? Para socorrer a vida daquela pessoa. E aquele médico é cristão, irmãos. Ele diz que é difícil um médico crer que Deus possa fazer, né, alguma coisa. Eles fazem o possível, Deus faz o impossível. E ele dizendo, irmãos, que ele viu como um filme de terror. Ele disse assim: a alma sendo levada por dois seres pretos, que as pessoas que estavam dentro daquele quarto saíram apavoradas. Ele disse: é triste. Ele disse assim, que a vida dele, ele era cristão, mas a vida dele estava assim, ó. A mãe dele dizia sempre assim: se conserta, faz aquilo que Deus quer. E ele ia assim, mas naquele momento Deus permitiu ele ver aquela coisa para ele consertar a vida dele com Deus. Porque é a realidade, irmãos. Quando a alma não está preparada para ir para o céu, ela sofre porque ela sabe para onde ela vai ir. É triste, irmão, é a realidade, nós não podemos esconder. Há os céus e há o inferno, irmãos. Deus preparou um céu para que todo aquele que aceitasse Jesus, né, todo aquele que nele crê, não viesse a perecer, mas quantos que lhe daram as portas para o nosso Deus, né? Quantos que não quiseram se render a este nome tão poderoso. Mas graças a Deus que nós estamos aqui nesta noite, né, irmãos? Preparando a nossa vida para morar a glória do nosso Deus. Graças a Deus, irmãos. Vamos dar graças a Deus, porque nós a cada dia podemos ainda, irmãos, né, fazer com que a nossa alma venha se alegrar no Senhor, a cada dia, a cada momento, né, buscando ao Senhor, nos consagrando, né, ao Senhor, nos achegando cada dia mais a esse Deus maravilhoso, para que naquele grande dia nós possamos entrar na cidade santa pelas portas, né, que a nossa alma possa se alegrar no Senhor. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Glórias a Deus, irmãos. Então, irmãos, que cada dia nós venhamos meditar na palavra do Senhor, irmãos. Que nós venhamos, né, a recorrer esse tesouro tão precioso ao qual Deus deixou para nós, que é a palavra do Senhor. Esse evangelho tão maravilhoso, irmãos, os apóstolos, né, deixaram para nós aqui escrito, para que onde nós pudéssemos, né, estar buscando para a nossa vida um alimento, né, na palavra do Senhor. Tudo aquilo que eles fizeram, irmãos, foi para exemplo para nós, para que hoje nós pudéssemos nos espelhar nos nossos irmãos do passado, né, que deixaram coisas tão maravilhosas para nós. Não há exemplo nenhum, irmãos,
na palavra de Deus, dos nossos irmãos, né? Que voltaram para trás, nenhum deles. Porque eles estavam firmados na palavra, né? Glória a Deus. Eles buscaram para eles, né? O Espírito, aquele Espírito de poder que nos dá força, nos dá alegria cada dia de nós podermos prosseguir nessa caminhada, né? Um Espírito Santo que foi derramado sobre todos aqueles que creem. E hoje não é diferente, né, irmãos? Aquele que ainda não é batizado tem que buscar o batismo do Espírito Santo, irmãos. É uma não tem como explicar, irmãos. É algo tão precioso na nossa vida. É algo que nos dá alegria de nós podermos prosseguir e de nós não desistir da caminhada, né? Por isso que nós vemos tantas pessoas desistindo, irmãos. Porque quando nós temos o Espírito Santo do Senhor, nós não desistimos da caminhada. Não há exemplo na Bíblia, irmãos. Não tem exemplo para nós. Olha, nós podemos olhar para os nossos irmãos do passado. Passaram coisas terríveis. Hoje nós vivemos no tempo da graça, irmãos. Estamos livres para pregar o Evangelho, né? Nós estamos sofrendo aquilo que os nossos irmãos sofreram no passado, mas eles não negaram Jesus. Foram até o fim, pregando e honrando o nome desse Jesus maravilhoso. Paulo foi um dos que mais sofreu, né? Mas não voltou atrás, irmãos. Foi em tudo que era lugar, pregando ao nosso Jesus maravilhoso, nos dando o exemplo de que nós também temos que pregar a Jesus, irmãos. Glória a Deus, aleluia. É fim dos tempos, temos que anunciar esse Jesus maravilhoso. Há tempo e a hora de tempo, diz a palavra do Senhor. Não podemos nos calar. Temos que aproveitar as oportunidades que nós temos de nós anunciarmos esse Jesus tão maravilhoso e tudo aquilo que Ele fez por nós também. Tudo aquilo que Ele fez pela nossa família, irmãos. E tudo aquilo que Ele ainda há de fazer por nós. Nós temos, né? A cada dia anunciar ao nosso Jesus maravilhoso. E também, né? Crer que Ele colocou sobre nós, né? O poder e a autoridade de nós pisarmos, né? Na cabeça do inimigo, né, irmãos? Ele nos deu poder e autoridade de nós vencer as batalhas, vencer as lutas, as enfermidades, tudo aquilo que se chegar a nós podemos vencer, porque a palavra de Deus nos diz nessa noite que não há nome mais poderoso que o nome do nosso Jesus. Não há enfermidade maior que o nosso Jesus, irmãos. Não há luta maior que o nosso Jesus. Nada pode ser maior que o nosso Jesus, irmãos. Nada pode ser maior que o nosso Jesus. Que nós possa cada dia nos lembrar que o nosso Jesus é maior e tem poder nos céus e na terra e abaixo da terra, como diz a palavra, e que todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará diante do nosso Deus. E é maravilhoso para nós quando nós dobramos o nosso joelho para sentir a presença do nosso Deus maravilhoso sobre a nossa vida, né, irmãos? Em nome de Jesus. Então eu deixo essa palavra para a igreja nessa noite, que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais em cada coração nesta noite, em nome de Jesus. Agradeço a minha oportunidade, né, de poder estar aqui no altar hoje ministrando a palavra, né. Agradeço o convite do pastor e agradeço a cada um de vocês que vieram nesta noite, né, para receber a bênção e a vitória do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Passo a palavra para o irmão, para o pastor que vai estar dando continuidade. Recebo o servo do Senhor com palavras bem alegres de Jesus.